Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja conosco. Glória a Deus nas alturas do céu. Essa manhã abençoada de segunda-feira, hoje dia 6 de março de 2023, passando aqui nessa manhã para meditar com os irmãos na palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos assim que eu estou maravilhada com Deus. Ontem eu fui na igreja, ontem à noite. Que culto abençoado, pude sentir a presença de Deus, o céu desceu dentro da igreja. Gente, olha, eu vou falar para vocês, coisa linda, que maravilha que é a gente sentir a presença do Senhor dentro da casa de Deus. E ontem eu saí da igreja assim, alimentada, renovada. Eu saí da igreja ontem assim com meu coração muito alegre, porque Deus sempre tem falado comigo que é para mim abrir a minha boca, que tem multidões esperando para ouvir o que Deus tem para falar através dos meus lábios. E ontem não foi diferente. Ontem eu recebi a oportunidade na igreja para dar uma saudação e foi coisa linda o que Deus fez. Após eu ter terminado de dar a saudação, Deus usou uma missionária abençoada na casa do Senhor e Deus falou comigo. Deus falou comigo que é para mim abrir a minha boca. Eu venho sempre ouvindo do Senhor esta mesma mensagem, já tem anos que Deus fala comigo a mesma mensagem, que tem grandes templos esperando para me pregar a palavra do Senhor, que tem multidões esperando. E ontem não foi diferente. Deus usou o vaso e falou comigo ontem, que é para mim abrir a boca e pregar o evangelho dele, que tem muitas vidas esperando. E eu preciso, a palavra que Deus me deu para mim estar hoje compartilhando com os irmãos, é uma palavra muito forte, mas é para nossa edificação, eu estou muito triste com o que eu estou vendo, irmãos, no nosso país. Estou muito triste porque no início da minha conversão, eu tenho 26 anos já, 26 anos que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, mas na verdade foi Ele que me aceitou, me recebeu de braços abertos, que eu decidi caminhar lado a lado com o Pai. E parte do início da minha conversão, eu sempre ouvia pastores dizendo nos púlpitos das igrejas, porque o pastor é o anjo da igreja. Ai daquele que tocar no anjo da igreja, E eu, por muito tempo, eu tive receio, eu era uma pessoa que eu tinha receio, por mais que o Senhor me mostrasse, às vezes, alguma falha naquele líder religioso, mas eu era uma pessoa muito temerosa, eu tinha esse medo, como se eu visse o pastor lá em cima com asas, sabe? Que era alguém que não podia ser contrariado, alguém que não podia ser exortado, porque ele era o líder da igreja. E hoje eu glorifico a Deus que as escamas caíram dos meus olhos, que Deus me libertou desse medo, porque líder religioso, ele está sujeito a pecar, ele está sujeito a errar como qualquer um de nós. Por isso que a palavra de Deus diz, admoestai-vos uns aos outros. O que é admoestar? Corrigir uns aos outros, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a cair, qualquer um de nós estamos sujeitos a pecar, inclusive os líderes religiosos. O que não pode muitas vezes, as ovelhas, os profetas, estão vendo que o líder está levando a igreja de mal a caminho, sabem muitas vezes que o líder está em prostituição, que o líder está em adultério, e muitas vezes os profetas se calam, não, eu não posso tocar no meu pastor, eu não posso falar, não, porque senão Deus vai cobrar de mim, e muitas vezes, tem muitas pessoas pecando, porque a liderança, porque aquele que era para ser exemplo, aquele que era para instruir, que era para aconselhar, para ensinar a genuína palavra de Deus, está ensinando um evangelho tortuoso, está ensinando um evangelho que tudo pode, um evangelho que distorcido, que leva as pessoas a achar que elas podem servir ao Senhor de qualquer maneira, que o importante é o coração, O que a gente vê hoje muitas igrejas
né, líderes religiosos, porque para poder ter dízimo de ovelhas, para poder ter igreja cheia, para poder ter arrecadação, eles deixam todo mundo, chega e fica do jeito que está. A palavra de Deus diz, vinde como estáis, mas a palavra de Deus não fala, permaneça como estáis, porque todo aquele que vem para a presença do Senhor, ele começa a ser lapidado, ele começa a ser limpo, ele nasce de novo, ele desce as águas, ele entende, ele passa pelo curso de batismo antes de se batizar, e ele entende que a partir do momento que ele desceu as águas, ele é uma nova, ele já não é mais só criatura, criação de Deus, ele passa a ser filho, né? Ele agora passa a ser filho, porque as práticas pecaminosas que ele cometia antes, ele não vai cometer mais, né? Mas não é isso que nós temos visto, porque hoje as lideranças religiosas, elas estão pregando um evangelho de que nada, Deus não está se importando com a sua maneira de se vestir, com a sua maneira de se comportar, Deus se importa com o seu coração, né? E as pessoas, elas vêm para a presença do Senhor e você muitas vezes olha para ela, você não sabe diferenciar se ela é um servo ou se ela não é, diferente do que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. A palavra de Deus diz que há uma diferença, tem que haver uma diferença. As pessoas não podem olhar para a missionária Neuzi e continuar vendo a missionária Neuzi como a missionária Neuzi era quando era uma jovem ímpia, envolvida com as coisas mundanas. Hoje as pessoas têm que olhar para a missionária Neuzi e ver transformação, ver libertação. Porque quem convence o homem e a mulher do pecado é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas quando as pessoas de fora olham e veem o que Deus fez nas nossas vidas, elas veem mudança e elas sentem desejo no coração também de haver mudança na vida delas. Mas não é isso que nós temos visto, né, nos dias atuais. Esses dias atrás aí eu gravei um vídeo falando que as mulheres cristãs são as que mais sofrem. E entrou gente aí no meu canal dizendo, irmã, para de falar dos pastores. Gente, por que eu vou gravar esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo hoje? É um absurdo o que a gente está vendo, sabe? Porque esses tempos atrás, aí, em época de campanha política, o que nós vimos pastores fazer é colocar a ovelha para fora. Teve pastores que chamou polícia para pôr irmãos para fora. Teve pastores que falou assim, pode sair de 10 em 10 para não causar tumulto. Teve pastores que falou que se pessoas votassem num determinado candidato, não ia ceiar, porque quem votasse nesse candidato estava desviado. E as igrejas esvaziaram, de certa forma, muitas igrejas esvaziaram por causa disso. Houve uma rachadura dentro das famílias, rachadura dentro da igreja. E a palavra de Deus diz que reino dividido não subsiste. Mas o que está acontecendo agora é pastores hipócritas, pastores sem vergonhas, é essa palavra que eu vou usar, porque eu fico indignada. Pastores indo agora pregar em determinadas igrejas. Eu estava vendo vídeos aí no YouTube, eu já vi aí uns 3 pastores com o mesmo discurso. Sabe qual é o discurso agora? Os desigrejados. Eles estão chamando aqueles que eles colocaram porta fora de desigrejados. Isso é inadmissível. Isso é abominação aos olhos de Deus, porque eles lançaram porta fora e agora estão chamando de desigrejado. Esses dias eu vi um pastor falando, não, porque é um monte de desigrejado agora por aí, dando desculpas e não querem voltar. Se você não está congregando, você é um desviado, porque a Bíblia diz congregai-vos. Só que tem muitos que não estão congregando, porque os pastores, os chamados anjos da igreja, que lançaram porta fora, que lançaram muitas ovelhas porta fora, que mandaram sair de 10 em 10, que não deixaram tomar a ceia porque ia votar num determinado candidato, né? E agora estão jogando a culpa, né? A palavra de Deus fala o quê? Eles lançam um fardo pesado nas costas das ovelhas, mas eles mesmos não carregam. Eles não carregam. Porque agora as igrejas estão vazias, agora muitos estão até fechando as portas porque, né, não estão conseguindo arrecadar mais, né? Não estão arrecadando o volume que arrecadavam, né? De dízimo, de oferta e muitas coisas mais aí, né?
porque o dízimo é ordenança divina, mas muitos aí, nem dízimo, eles não ensinam as ovelhas, eles ensinam que a pessoa tem que fazer voto, voto, você tem que, faz um voto, eu quero ver se você tem fé de dar tanto, né? Já começa assim, de R$1.000 para cima, quero ver se você tem fé de dar 1.000, de dar 10.000, né? Eles não ensinam a pessoa que é o 10%, que o nosso Senhor instituiu, que deixou como ordenança. Não, é voto. Você tem que fazer voto. Voto de fogueira disso, voto daquilo, né? E aí agora não tá mais, eles não estão arrecadando mais igual eles arrecadavam. Agora eles estão chamando as ovelhas do Senhor que foram lançadas para fora, né? Que foram lançados por eles, pela boca deles para fora, eles estão chamando o povo de desigrejados. Você que está fora da presença do Senhor, você é um desigrejado. Se você não está congregando, você é um desviado. Porque a palavra de Deus diz: congregai-vos. Se você não está congregando, você está fora. Você não está servindo a Deus. Ou seja, eles colocaram porta fora. E agora, eles estão ainda jogando esse peso para as costas das pessoas, jogando essa culpa para as costas das pessoas. E a passagem que Deus me deu, para mim estar lendo aqui, eu vou estar lendo aqui com os irmãos, em Ezequiel 34. Essa passagem de Ezequiel 34 é a palavra que Deus mandou a Ezequiel dizer para os pastores daquela época, porque os pastores, eu vou ler aqui, a igreja vai ver, que os pastores de agora não estão diferente nada dos pastores daquela época, porque foi constituído o sacerdócio naquela época para os sacerdotes ensinar para o povo a palavra de Deus, né? Antes do povo entrar em Canaã, Deus mandou que Josué dividisse o povo em 12 tribos, e Deus separou a tribo de Levi, que era a tribo de Levi. Deus falou que eles não iam ter porção alguma de terra, porque eles iam ficar responsável pelo sacerdócio do templo, eles iam ficar responsável de abrir, vou falar pergaminho, mas era os rolos da lei, que era para eles estar ensinando o povo a lei de Deus. Só que os pastores daquela época também, depois que eles entraram na terra prometida, eles também se corromperam. Deus falou que não era para eles se contaminar com mulheres estranhas, eles se contaminaram, eles pararam de pregar a palavra de Deus e o povo se corrompeu, né? Eles pararam de pregar a genuína palavra de Deus, a lei de Deus, e aí o povo se corrompeu. E aí Deus levanta Ezequiel e faz Ezequiel pregar para esses líderes, para esses pastores. E aqui diz assim a palavra do Senhor, igreja. Ezequiel 34, a partir do versículo 2, parte B do versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Uma pergunta. Come a gordura e vestes da lã e degola o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Quando está falando aqui que eles vestem da lã das ovelhas e come da gordura, está falando que eles se vestem bem com o dinheiro do dízimo das ovelhas, eles comem bem com o dinheiro do dízimo das ovelhas e não apacentam coisa nenhuma. Continua dizendo a palavra de Deus. As fracas eles não fortalecem, as doentes eles não curastes, as quebradas eles não ligastes, e as desgarradas não tornastes a trazer. Ou seja, as ovelhas desgarradas eles não vão atrás, eles não tornam a trazer para a presença do Senhor. E as perdidas não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, né? Eles querem tratar com rigor e dureza, como muitos fez agora em outubro de 2022, rigor e dureza, ou é do jeito deles ou não é, né? Assim se espalham por não haver, pastor, e fica para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalham.
O que quer dizer o campo? O campo quer dizer o mundo. Elas ficam à mercê das feras, das bestas feras do campo. As pessoas que são colocadas para fora da igreja, elas ficam à mercê dos principados e as potestades, de Satanás e seus demônios, porque elas voltam para o mundo, né? Então aqui quando fala, aqui está falando assim se espalham por não haver pastor e ficam a pasto, ou seja, elas ficam presas fácil, elas ficam fácil de ser devoradas, ficam a pasto das feras do campo, porquanto se espalharam, né? Olha só a responsabilidade desses líderes medíocres aí, que fizeram o que fizeram com muitas pessoas. Aí Deus fala assim, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros? Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina. Meu Deus, é forte, hein? E vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, não apacentando as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ouve aí, ó corja. Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas das mãos desses pastores. Olha que coisa linda, glória a Deus por isso, porque o Senhor, ele vai demandar muita gente da mão desses pastores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Demandarei as minhas ovelhas da mão deles. Deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhe não servirão mais de pasto, porque tem muitos que devoram as ovelhas, tira tudo que pode, suga tudo que pode das ovelhas, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo, glória a Deus nas alturas do céu, glórias a Deus, Jesus, como é bom ser apacentado por ti, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, glórias a Deus, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. Amém, igreja? Ezequiel 34, do versículo 2 até o versículo 12. Lê, igreja, e medita. Lê e medita. Porque eu tenho certeza que você lendo e meditando nessa palavra, você não vai ficar debaixo de jugo de pastor. Porque eles lançam o fardo pesado, mas eles mesmos não carregam. Eles põem porta fora e depois quer nos chamar de desviado, de desigrejado, como eles estão fazendo aí na mídia. Ferindo ainda a nossa índole, ferindo, né, o nosso espiritual, a nossa comunhão com Deus, fazendo nós nos sentirmos agora destituídos do reino do céu. Estão querendo fazer nós se sentir agora rejeitados por Deus, querendo nos fazer sentir como se nós não fosse dignos da misericórdia, se Jesus vier buscar a igreja como se nós fôssemos ficar de fora, nos acusando de desigrejados, né? Só que a palavra de Deus diz aqui, né? Eu demandarei as minhas ovelhas da mão desses pastores, diz a palavra de Deus, e eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Quando Jesus fala que ele mesmo apacentará, vai ser ele vir buscar a igreja, e ele vai, depois dos 7 anos que Deus dá liberdade para Satanás, Jesus volta e vai reinar por 1000 anos na terra. E ele mesmo vai nos apacentar, né? Ele mesmo vai nos apacentar. Glória a Deus. Ele vai voltar com aqueles que foi arrebatado, né? E por 1000 anos Jesus vai morar aqui. Por 1000 anos, por 1 milênio, Jesus vai estar aqui reinando e sendo o nosso único pastor e apacentando as ovelhas do Deus Pai Todo-Poderoso. Por que eu estou gravando esse vídeo, igreja?
Porque assim, eu vejo muitas pessoas que o pastor delas fala é lei. O pastor às vezes está todo errado. Mas se ele falar para elas comer estrume de animal, elas comem. Porque elas acham que não, é o meu pastor. Meu pastor é um homem de Deus. Nós temos que examinar as escrituras, igreja, para nós não sermos confundidos nem enganados. Teve uma abençoada aí, para mim não falar o contrário, que ela entrou aí no meu canal e falou assim que eu devo ser descendente de judeus. Você com certeza deve ser descendente de judeus, porque você só prega Velho Testamento. E segundo ela, o Velho Testamento foi abominado, porque Jesus veio e fez tudo novo. Nós temos que viver o Novo Testamento. O Velho Testamento, segundo essa pessoa, tá, gente? Não sou eu, não. Diz ela que o Velho Testamento foi abominado, que nós não temos que seguir o Velho Testamento mais não, que Jesus já veio, já fez tudo novo e pronto. Ela falou, você só pode ser descendente de judeu para você ficar falando tanto de livros do Velho Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 19. Jesus diz assim, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. E ai daquele que acrescentar ou retirar um vírgula ou um tio. Ai daquele que acrescentar ou retirar uma vírgula ou um tio da lei. Jesus, ele é o Jesus. No Velho Testamento ele era o verbo, ele era a letra. O verbo significa letra. No Velho Testamento Jesus era o verbo. No Novo Testamento ele se fez carne e veio, porque ignoraram o Velho Testamento. Porque o povo, depois que entra na terra prometida, esquecem de meditar no livro da lei, de meditar em Jesus Cristo, que era o verbo, que era a letra. Aí Deus olhou e viu que não havia um justo sequer. Deus estava disposto a destruir a humanidade. Aí Jesus fala assim, Pai, envia-me a mim. Ele pede a Deus, para Deus enviar ele aqui. Aí a Bíblia dizia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a letra das tábuas da lei. Jesus Cristo era a letra das tábuas da lei. Ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, ignorante vem falar comigo, né? Que eu sou crente de Velho Testamento, que eu devo ser descendente de judia. Você deve ser judia ou descendente de judeu. Porque os judeus ainda estão esperando Jesus vir pela primeira vez. Ignorância. Porque o mesmo Deus o mesmo Deus que usou Elias, Eliseu, que usou Jeremias, Ezequiel, Daniel, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo, ele não mudou. Céus e terra passará, mas a minha palavra permanecerá. O Deus é o mesmo. E o amado irmão, quando eu gravei o vídeo falando sobre que as mulheres cristãs são as que mais sofrem, teve um amado irmão aí que falou, irmã, para de falar dos pastores. Irmão, eu sou missionária. Meu esposo é presbítero. Nós já tivemos à frente de igreja, de duas igrejas, irmão, de duas igrejas. Pastores que colocou eu e meu esposo à frente de igreja. E do nada, e de repente chegaram e fecharam. Ah, porque não tá entrando, não tá dando bastante, vão fechar. E a gente assim, eu só chorar, porque você tá ali fazendo todo aquele trabalho com aquelas ovelhas, você tá ensinando. Teve um pastor que passou uma igreja para mim, meu esposo está à frente, aí ele falou, vou dar 2 meses para vocês, se vocês conseguirem arrecadar X de dízimo por mês, a gente continua, senão a gente vai fechar as portas. E esse pastor, ele não arrecadava dízimo, ele passava envelope de... Oh, meu Deus, eu acabei de falar agora. Era propósito, né? Aqueles envelopes de voto. Assim que eu e meu esposo entramos, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu aboli os envelopes de voto. Mandei para a sede. Fui na loja, comprei os envelopes de dízimo, falei, irmãos, a partir de hoje, se cada irmão for dizimista fiel, nós vamos conseguir pagar o aluguel da igreja, nós vamos conseguir. 1 mês,
Primeiro mês, o aluguel da igreja era R$1.200. No primeiro mês, só com dízimo, sem voto, nós conseguimos R$1.480 só de dízimo. Aí o pastor, o tal do pastor, chegou para mim e meu esposo e falou, vou fechar as portas. Falei com vocês que se vocês não conseguissem arrecadar, que eu iria fechar, porque eu não vou ficar mandando dinheiro da sede para cá não, para poder pagar o aluguel dessa igreja. Não, eu falei, não, pastor, mas nós conseguimos sim. Não conseguiu não, eu falei, não, pastor, porque ele tinha mandado a tesoureira da sede para ir lá. Eu e meu esposo não podia pôr a mão no dinheiro. Ele mandou a tesoureira da sede, todo final de culto ela tinha que passar lá na igreja e fazer a contabilidade. Aí ela falou assim comigo, irmã Neuzi, eu vou deixar você e seu esposo a par de quanto que tá entrando. Aí quando ele vem falar conosco, que a igreja não tinha arrecadado que desse para pagar o dízimo, porque ele não ia ficar mandando dinheiro da sede para pagar dízimo naquela igreja, eu falei assim, entrou sim, pastor. Falei, o dízimo não é R$1.200? Entrou 1.480? Mentira, só entrou R$800. Eu falei, pastor, o senhor vai me desculpar, mas o senhor está mentindo. Porque a tesoureira deixou eu e meu esposo a par de tudo que entrou. Então o senhor está mentindo. Aí ele virou na minha cara, com raivinha, e falou assim, você e seu esposo têm condição de pagar toda a mobília que tem dentro da igreja? Aí eu virei para ele e falei assim, ai pastor, não sei nem quanto que custa a mobília da igreja. Pois é, se vocês não sabem, eu gastei R$8.000 para mobiliar essa igreja. Se vocês tiverem condição de me dar esses 8 mil, vocês podem continuar aí. Caso contrário, sábado, eu estou encostando o carro aqui, estou tirando toda a mobília da igreja. Simples assim. Então, quando vocês me veem eu falando de alguma coisa aqui, eu não estou falando da boca para fora, não. Eu estou falando que eu e meu esposo, já tivemos em muitas situações. E assim ele fez. Quando deu no sábado, encostou um carro de carroceria e tirou toda a mobília de dentro da igreja. E as ovelhas chorando. E agora, irmã, o que nós vamos fazer? Ô, irmã, vamos nos ajuntar, vamos comprar. E eu fiquei tão apavorada, eu fiquei tão surreal com aquilo que estava acontecendo, que eu só chorava e falava com as irmãs, não, eu não consigo prosseguir. Eu não consigo, irmãs, eu não consigo. Eu fiquei tão apavorado com aquilo. Ele ainda virou para mim e falou, se você quiser continuar sendo a minha ovelha, você vai lá para a sede, você e seu marido e seus filhos. Vai se reunir lá na sede. Falou, mas tem uma coisa, irmã, lá na sede, se Deus te der alguma visão, você entrega, mas acabou o culto, eu quero que você pegue seu marido e seu filho e vá embora. Eu não quero você conversando com nenhuma ovelha lá da sede, não, que lá as ovelhas são minhas. Desse jeito, irmãs. Desse jeito. Tive uma outra proposta de fui convidada para pregar numa igreja. Preguei na igreja, o culto foi uma bênção. Deus operou maravilhas. Passado uma semana depois, o pastor veio no meu portão. Veio na parte da tarde, meu esposo pro serviço trabalhando, pediu se podia entrar, deixei ele entrar até na garagem só, né? Então, irmã Neuzi, eu vim aqui fazer uma proposta para você e seu marido. Quando eu montei aquela igreja lá, irmã, eu era um representante comercial, eu tinha um salário de 6 mil por mês, e aí eu decidi montar a igreja porque eu achei que com o dízimo que entrasse eu ia ter uma renda maior do que essa. Escuta aí, povo, escuta aí para vocês verem as doenças que existem aí no meio do mundo gospel. Aí ele falou assim, eu tinha um salário de 6 mil por mês, que eu era representante de cosméticos. Aí eu fui e montei a igreja. Peguei meu salário e montei a igreja. Só que a igreja não está me dando retorno financeiro. Só está entrando R$250 por mês de dízimo. E a minha família praticamente está passando fome. Então eu vi que vocês têm uma condição financeira tranquila. A irmã tem aí o seu salão de beleza. O irmão Ricardo trabalha. E eu vim aqui oferecer a igreja para vocês. Né? Vou falar com vocês quem são as duas ovelhas dizimistas que entram esses R$200. Vocês me pagam R$500 por mês de aluguel da igreja e da mobília, né? E aí vocês podem ficar com as ovelhas, como se as ovelhas fossem um cachorrinho, como se as ovelhas fossem um objeto que você pode passar para os outros. Desse jeito, irmãos. Eu olhei na cara dele e falei assim, irmão, você vai me desculpar, mas a obra de Deus não é comércio, irmão.
O que você está fazendo é comércio, quer dizer, você montou a igreja achando que você ia ter uma renda maior do que os 6 mil que você tinha como representante de cosmético. Aí agora você quer desfazer da igreja porque não está te dando renda. Então, irmão, você não faz a obra de Deus por amor, não. Você fez a obra de Deus por interesse. Não, mas é porque assim, irmã, você tem o seu salão, você tem renda, seu marido tem renda, vocês têm condição de me pagar lá o aluguel. Bem assim, vocês têm condição de me pagar lá o aluguel, porque vocês vão pegar o dízimo que entrar lá das ovelhas e vai inteirar com o dinheiro aí do seu salão, do salário do seu marido e vai me pagar. E eu vou voltar a trabalhar como representante de cosméticos, porque eu tenho família para sustentar. Desse jeito. Aí eu falei assim, irmão, Deus falou que tem um rebanho para mim e para o meu esposo, mas que não é para nós nos precipitarmos, não. Então, desde já, eu não vou nem falar com não vou nem te pedir para o senhor esperar eu falar com meu esposo para te dar a resposta. Eu já te digo, tá, irmão? Não quero isso para nós, não. E ele saiu do meu portão para fora, nunca mais olhou na minha cara. Sabe o que, irmãos, que acontece muito nas igrejas? Olha, irmão, tem pastor se consagrando, tem pastor que consagra. Aqui no meu estado, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, tá? Eu gosto de falar de onde que eu sou mesmo, eu não tenho o que esconder, não, tá? Aqui tem pastor, irmão, que foi consagrado sem ter passado pela hierarquia, porque o certo é ser obreiro, depois diácono, depois presbítero, evangelista e aí pastor. Enquanto o irmão está sendo obreiro, diácono, evangelista, ele está crescendo na graça e no conhecimento. Ele está aprendendo. Muitas vezes, quando ele chega a um pastor, ele já tem uns 10 anos de ministério. Mas aqui, e no Brasil inteiro, isso acontece, muita gente são consagrada. Eu conheço pastor que fez curso de teologia, era só um frequentador da igreja. Fez curso de teologia, e aí, logo em seguida, um pastor precisou da ajuda dele na igreja, já foi e consagrou ele a pastor. E ele é uma derrota aqui no estado, como pastor. É uma derrota. Coisas abomináveis esse homem faz aqui. Escândalos, escândalos e escândalos. Né? Tem líderes religiosos, irmãos. Eu já vi aqui no estado uma igreja que eu frequentei 14 anos. O pastor consagrava determinados irmãos pela condição financeira. Se chegasse um irmão na igreja que fosse empresário, rapidinho o pastor dava jeito de consagrar aquele irmão para segurar aquele irmão ali na igreja. Eu lembro que uma vez chegou um casal na igreja, a mulher estava passando uma luta com o marido, começou a frequentar a igreja e pedir oração, porque o marido estava traindo ela. Aí, megas empresários, tá, gente, aqui. Aí aquela mulher começou a frequentar, daí um pouco o marido começou a ir junto com ela para a igreja. O pastor tinha um mês que o marido daquela mulher estava indo para a igreja, ou seja, ele estava traindo ela. Tinha um mês que ele começou a ir para a igreja, o pastor foi e colocou ele à frente da mocidade. A mocidade acabou. Começou a acontecer tanta coisa no meio da mocidade, só porque o dízimo deles era de 5 mil reais. O pastor foi para segurar eles na igreja, foi e consagrou aquele irmão para colocar ele como líder da mocidade, ele e a esposa dele. A mocidade da igreja tinha 70 jovens, virou aquela bagunça. Os jovens começaram a ter relação sexual um entre os outros. De repente, tinha 4 casalzinhos de jovens grávidos dentro da igreja. E foi aquela loucura. De repente, a mocidade da igreja acabou. Não existe mais mocidade na igreja. Eu não frequento mais essa igreja, mas hoje eu sei. Aliás, a igreja praticamente acabou. Uma igreja que eu amava muito, que foi a primeira igreja Assembleia de Deus que tinha mais de 400 membros. Hoje você chega lá e dá 18 pessoas. Eu fui visitar esses tempos atrás e fiquei chocada. Só 18 pessoas sentadas dentro da igreja. Então, assim, pastores que consagram visando a vida financeira daquele irmão, aquele irmão não tem preparação nenhuma para estar sendo consagrado, para estar liderando mocidade, para estar liderando grupos dentro de igreja. Aquela pessoa chegou, ela está precisando de aprender da palavra do Senhor, ela está precisando de libertação, ela está precisando de tanta coisa. Os líderes religiosos correm e consagram. Consagra para segurar aquela pessoa ali por causa do dízimo daquela pessoa, por causa do dinheiro daquela pessoa, né? Muitos consagra porque é um tal assim de disputa entre ministério,
A gente vê, eu vou falar de grandes que a gente vê, Universal, Mundial, né? Fica disputando quem é que tem mais congregação no mundo inteiro. Aí o que eles fazem? Eles começam a consagrar obreiros, que não passou, que não aprendeu nada ainda da Bíblia, que não passou por diaconato, não passou por presbitério, não passou por nada. Eles começam a abrir congregação em cada bairro. Por exemplo, aqui é a sede da igreja, aqui, onde eu moro, um exemplo que eu estou dando. Aí o pastor quer demonstrar que a igreja dele tem várias congregações. Congregações, para todo mundo que sabe, que é servo do Senhor, são filiais daquela sede. Aí os pastores começam a abrir congregação aqui e acolá e vai pegando membros da igreja e vai consagrando às pressas para colocar lá naquela igreja como pastores. O que nós temos no Brasil de pastores inexperientes que foram consagrados, ou pastores que se consagraram a si mesmo, às vezes é só um presbítero e evangelista, aí vai e abre um trabalho, aí as pessoas começam a chamar ele de pastor. Eu sempre rejeito, gente. Eu sou missionária, meu esposo é presbítero. Tem pessoas que chamam meu esposo de pastor e me chamam de pastor. Eu falo, não, senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Porque você está na posição de pastor, é muito sério. A palavra de Deus diz que cada pastor vai ter que prestar conta a Deus das vidas que foram ganhas e das vidas que se perderam no caminho. É muito sério ser um pastor, estar na posição de um líder. Não é essa baboseira que a gente vê por aí, não. Essa baboseira que as pessoas estão tomando essa coisa de pastor como se fosse profissão, como se fosse status. Dizer que não, e agora elas vão inventando vários nomes, né? Eu falo assim que eu sendo uma mera serva do Senhor, só de eu estar falando aqui com vocês essas coisas, o meu estômago embrulha, me dá vontade de vomitar. Quem me diz o Pai que está lá no céu, o Deus que tudo vê, que não dorme. O nosso Deus está a ponto de vomitar a humanidade, porque está cheirando mal as narinas do Senhor, toda essa loucura, esse desvario que está acontecendo no meio da humanidade. Né? Deus está a ponto de vomitar. É por isso que Jesus vai buscar a igreja e Deus vai entregar o resto nas mãos de Satanás mesmo. Para Satanás cirandar mesmo, do jeito que ele quiser, durante 7 anos. Porque, gente, agora é tanto nome. Vocês me desculpem, eu tô coçando meu cabelo tá sujo, tô precisando de lavar. Por isso que quando eu fico também, né, agitada com certas coisas, aí eu... Mas eu vou falar um negócio aqui para vocês. É tanto nome agora, né? É apóstolo, meu Deus, como é que é? Reverendo. Cada um quer criar um nome, sabe? Alguns já estão se chamando de Jesus Cristo, né? Mas cada um quer colocar um nome que coloque ele mais alto do que o outro. Elas vão criando nomes, né? Porque eles acham que se dizer que é reverendo é mais do que pastor, que se dizer apóstolo é mais do que pastor, reverendo é mais do que apóstolo, e vai nessa loucura aí, nessa doença, um monte de doente. E as ovelhas do Senhor, entendeu? É igual eu falei aqui num outro vídeo, da gastura. Quando você vai nas igrejas hoje em dia, aí tá lá assim, aquele púlpito cheio de homens sentados lá atrás. Aí o que vai pregar, ele fica tão inseguro que ao invés dele pregar a genuína palavra de Deus para as ovelhas, ele fica se preocupando em falar difícil, porque ele fica com medo de quem está atrás dele achar que ele não conhece teologia. Gente, quando Jesus Cristo pregava para o povo, Jesus Cristo falava de ovelha, falava de lobo, Jesus Cristo falava a lei da semeadura, que a semente que caía em terra fértil, Jesus, ele quando ele fala com o povo, ele fala de forma que faz o povo entender. Ele fala de forma que faz porque ele pregava para camponeses, ele pregava para doutores da lei. Quando ele falava com os doutores da lei, ele falava do jeito. Mas quando ele pregava para o povo, para os camponeses, ele falava a linguagem dos camponeses, para que eles entendessem o que ele estava falando, as parábolas que ele falava, né? Filho pródigo, né?
E tantas outras parábolas que Jesus usou para que o povo humilde entendesse. Porque Jesus, ele tem uma palavra genuína, ele tem uma palavra mansa, ele tem uma palavra que ela penetra, né, nossos corações, até a medula, diz a Bíblia. Mas os doutores da lei, os bonitão engravatadinhos, vai para cima dos púlpitos e eles ficam preocupados em pregar hermenêutica, teologia, missiologia e essas coisas que a igreja fica assim. Aí os irmãos entram e saem sem ter entendido nada, sem levar, porque a genuína palavra de Deus, você vai na igreja, você sai de lá e fala assim, meu Deus, eu precisava de ouvir essa palavra mexeu comigo, eu estou errando mesmo, eu tenho que me consertar nisso aí. Gente, eu vou praticar isso aqui porque eu quero as bênçãos de Deus, porque eu quero vitória. Quando eu me converti, era assim. Foi assim que foi gerando transformação na minha vida, que eu vinha da igreja, eu escutava uma palavra lá e eu falava assim, eu vou praticar isso na minha vida. Eu vou praticar, porque eu quero as vitórias de Deus. Mas hoje não. As pessoas muitas vezes vão para a igreja e voltam da igreja vazias. Elas voltam da igreja que parece que elas não ouviram nada. Né? A Bíblia diz, guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Só que as pessoas, elas estão vindo para casa sem ter a palavra para guardar na tábua do coração. Né? Porque eles não... A palavra ela é o alimento. Ela é alimento para a nossa alma e luz para os nossos caminhos. Mas não está sendo servido o alimento nas igrejas, em cima dos púlpitos, não está sendo servido o alimento. As pessoas estão vindo para casa com fome. Porque os pastores estão preocupados em se promover, se apacentar a si mesmo, que é o que diz aqui Ezequiel 34. Eles vestem da fina lã das ovelhas, eles comem da gordura das ovelhas e se apacentam a si mesmo. Ezequiel 34. Isso aqui aconteceu com os nossos antepassados e está acontecendo hoje também. Eles se apacentam a si mesmo. Eles estão preocupados em dinheiro. Estão preocupados em casa cheia, estão preocupados e eles assim, eles estão evitando de pregar arrependimento, converter dos teus maus caminhos e viver vida com abundância. Aquele que converte, se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Os pastores não pregam isso mais, porque eles têm medo de pregar isso e a igreja esvaziar. Eles têm medo de pregar isso e não entrar dinheiro para eles. Aí as pessoas chegam toda encraqueirada. As pessoas chegam cheias de prostituição, cheias de vícios e continuam com vício, com prostituição. A gente não vê a transformação. Você vai conversar com as pessoas, elas falam, eu também sou crente. Você olha para ela assim, você fala assim, aí você fica até sem graça, porque você fala, meu Deus, o que eu falo agora? Essa pessoa está dizendo que é crente, mas você não vê nada de transformação. É piercing atravessado na língua, na orelha, no nariz, e a pessoa está dizendo que é crente. Né? E a pessoa está dizendo que é crente. Pessoa se relacionando com pessoa do mesmo sexo e está dizendo que é crente. Sendo que lá em Levíticos capítulo 18, Deus diz que é abominação. Né? Homem se deitar com homem se deitar com animal. Homem não pode entrar na mulher no período da sua separação. Homem não pode adentrar em ninguém da sua parentela, que é abominação. O que a gente mais vê hoje, agora virou normal, né? Normal, primo com primo, né? Sogro com nora, né? Cunhado com cunhada. Só que Deus diz que é abominação. Vai lá, gente, lê lá. É a lei de Deus. Abominação. Abominação. Né? Abominação. Mas enfim, né? Eu tô gravando esse vídeo por indignação, sim. Por indignação. Porque se colocaram porta para fora e agora estão chamando de desigrejado. Estão querendo fazer a igreja do Senhor, que foi lançado para fora, querendo fazer nós pensarmos que nós estamos destituídos do reino dos céus. Que nós não vamos herdar a misericórdia de Deus. Mas eu vos digo, amados e amados irmãos, amadas e amados irmãos, que foram lançados porta fora, né? O seu pastor se chama Jesus Cristo. E ele fala que eu demandarei as minhas ovelhas da mão desses pastores e eu mesmo apacentarei.
O que vocês precisam de fazer é buscar o contato com o Salvador. Põe o seu joelho no chão. Fecha a porta do seu quarto e ora que o Deus do oculto te ouvirá. Independente se você não está se reunindo em nenhuma igreja, o que você não pode, independente se o homem te decepcionou, você não pode perder o contato com o Salvador. Não perca o contato com o Salvador, porque Ele é o pastor dos pastores. Ele é o Pai dos pais, Senhor dos senhores, o abraço mais sincero, amigo dos amigos. Guarda o contato com o Salvador, porque se você guardar o contato com o Salvador, quando Ele vier buscar a igreja, você vai ser arrebatado, você vai ser levado, independente se te colocar a porta para fora, independente se te chamar de desigrejado, de desviado. Independente. E só para esclarecer aqui, já vou encerrar o vídeo, só para esclarecer aqui, é o amado irmão que falou comigo, irmã, para de falar dos pastores. Sabe por que eu falo, irmão? Eu não tenho medo não, Deus me deu ousadia, coragem e autoridade dos altos céus. Antigamente eu tinha medo mesmo, mas hoje eu olho para os pastores como um homem comum. Porque, igual eu falei aqui, muitos usavam das cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia, quando João escreve ali, e ao anjo da igreja. E muitos pastores usam isso para intimidar as ovelhas. Aquele que tocar no pastor está tocando no anjo da igreja. Ai de quem toca no anjo da igreja. E com isso muitos foram crescendo na safadeza, muitos foram prosperando às custas de ovelhas, comendo do dízimo das ovelhas, se vestindo bem. Gente, tem muitos irmãozinhos dentro da igreja passando necessidade, mas são obrigados a entregar o seu tudo. Entendeu? Eu fico assim indignada, porque eu vejo aí, igual passou esses tempos atrás aí, o pastor da Igreja Mundial comprou fazenda de 300 milhões de reais, com não sei quantas cabeças de gado do Legore. Aí eles vêm, são tão sem vergonha, que eles vêm na mídia e falam assim, não é dinheiro de dízimo e oferta, isso aí foi oferta particular que eu recebi. Porque, deixa eu esclarecer aqui, irmãos, o que acontece? Às vezes, por exemplo, eu vendi um imóvel meu e aí eu vou tirar o dízimo e vou entregar. Eu não vou falar nem que eu vendi um imóvel, não. Vou falar recebi um dinheiro grande na mão. Aí eu vou tirar 10% desse dinheiro e vou entregar de dízimo na igreja. Aí eu fui lá, tirei os 10% e entreguei de dízimo. Aí eu vou pegar uma outra parte desse dinheiro e vou chegar para o pastor e vou falar assim, pastor, esse daqui eu estou abençoando o senhor. Esse aqui é benção para o senhor. Aí, irmãos, presta atenção. Um pastor compra uma fazenda de 300 milhões de reais e vem falar que isso aí foi oferta particular que ele recebeu? Meu Deus, hein? É muitos milhões, hein? Ele é muito querido, né? Ele é muito querido para ter juntado tudo isso de oferta particular, né? E aí, muitas ovelhas passando necessidade, muitas pessoas precisando de cesta básica, não tendo o que comer, mas não tem nem... E eu fico tão indignada que muitos pastores, a palavra de Deus diz que o dízimo e as ofertas é para que não falte mantimento na casa do Senhor, né? Para abençoar os órfãos e as viúvas. Eu fico indignada porque tem igreja que tem dinheiro em caixa. Eu frequentei uma igreja que o pastor falou comigo, irmã, a igreja está lá com 12 mil reais no caixa, mas nesse dinheiro eu não mexo para abençoar nenhum irmão, não. Quem tem que abençoar os irmãos são os próprios irmãos. Aí ele ia para o púlpito fazer apelo para os irmãos entregar a cesta básica na igreja para abençoar outros irmãos, porque ele falava que os 12 mil que estavam no caixa da igreja era para possíveis problemas que surgissem na igreja e ele precisasse de dinheiro para poder resolver problemas da igreja. Tá entendendo? Aí às vezes ali tem um irmãozinho que foi dizimista fiel e agora se encontra desempregado e não pode contar com a liderança da igreja para receber uma cesta básica. Não pode. A palavra de Deus fala assim, comunicar aos santos a sua necessidade. Se eu sou membro de uma igreja e se eu estou passando uma dificuldade, eu tenho que comunicar ao meu líder.
Eu não tenho que sair contando a minha vida para todos os irmãos da igreja. Eu tenho que chegar para o meu líder e falar, meu pastor, eu me encontro numa situação de desemprego. Eu queria poder pedir a ajuda do senhor aí, até eu conseguir arrumar outro emprego. É pro líder da igreja que tem que chegar. Só que a maioria dos pastores, eles fazem isso. Eles podem ter milhões no caixa da igreja, que eles não tiram para abençoar a ovelha que foi dizimista fiel. Eles fazem apelo no microfone para que os irmãos... irmão, você está no meio de nós, o irmão que está precisando disso, disso, disso. Se Deus tocar no seu coração, se você puder ajudar, traz 1 quilo de alimento aí para a gente fazer uma cesta básica para abençoar o irmão. É assim que eles fazem. Eles querem sugar cada vez mais das ovelhas. Eles já pegaram o dízimo daquela ovelha e eles querem que aquela ovelha dê. Eles lançam o fardo pesado nas costas das ovelhas, mas eles mesmos não carregam. E Deus está enojado disso. Enojado. Entendeu? Enojado. Tá difícil da gente saber quem é pastor realmente levantado por Deus. Tá muito difícil. Porque é um escândalo atrás do outro. É uma vergonha atrás do outro que vem acontecendo. Só para encerrar aqui, eu vou falar para vocês. Uma amada irmã me procurou, veio no meu salão e aquela mulher chorava, esposa de pastor. E ela sentou na minha cadeira e ela chorava. Aí ela demorou até para ela conseguir me contar. Ela era tanto assim, desespero, soluçando. Eu falei, o que foi, minha amada? O que está acontecendo? Porque meu marido foi embora de casa e está dormindo dentro da igreja. Presta atenção. Tem 6 meses que ele está dormindo dentro da igreja. Eu falei, mas o que aconteceu? Porque ele fala que eu tô feia para ele. Ele está se envolvendo com a irmãzinha da igreja. E ele está me chamando de demônio gordo. Por quê? Essa irmã, ela era magrinha quando ela casou com o abençoado do pastor. Só que depois de 3 filhos, ela engordou e ficou com obesidade mórbida na região da cintura. Então, ela ficou toda redonda na região da cintura. E aí, ele começou maltratar ela. Chamando ela de demônio gordo, que ela era o próprio Satanás na vida dele. Né? Que ele precisava de uma mulher do lado dele, que ele não tivesse vergonha de se apresentar. E começou. Psicológico dela destruir. Ela tá fazendo tratamento com psiquiatra, só para vocês saberem. Mas o que mais me chocou que essa mulher me contou, que eu comecei a vomitar na frente dela, que ela falou assim comigo: eu estou com medo de Deus estar me castigando. Eu falei assim, por quê, irmã? Aí ela falou assim, eu acho que essa gordura mórbida em mim é Deus me castigando. Aí eu falei, mas o que, irmã? Mas por quê? Ela, porque 17 anos que eu vivi com ele, ele me obrigou a engolir ejaculação. Quando ela falou assim, eu comecei a fazer vômito. Eu falei, como assim, irmã? Pelo amor de Deus. Ela irmã. No início eu até vomitava, mas depois eu me acostumei. Meu Deus. E ela falando e eu ficava assim... Ela, porque ele falava comigo que quando ele era ímpio, nenhuma das ex-namoradas dele cuspia fora. E não ia ser eu, sendo esposa, que ele ia aceitar que eu cuspisse. Ela, por 17 anos, ele me obrigou a engolir a ejaculação dele. Ele não aceitava que eu cuspisse ou que eu vomitasse. Ela, então eu acho que essa obesidade mórbida é Deus me castigando por causa disso. Olha só, ele largou a esposa, ele tá vivendo com outra, ele não se divorciou dela. Ele é pastor, tá à frente de igreja, já engravidou, nasceu agora esses dias, filho dele com outra, com a irmãzinha de igreja, que ele foi para dentro da igreja, ficou lá de 6 a 9 meses dormindo dentro da igreja, se envolveu com a irmã, agora ele tá morando com a fulana. Ela está com depressão, frequentando psiquiatra, né? E ele continua à frente da igreja. Para vocês terem uma ideia, as ovelhas dele estão uma bênção a ele. Bênção, pastor. Porque ele fez uma lavagem cerebral e ele colocou a culpa de tudo que aconteceu, ele colocou a culpa nela. Ele falou que ela que foi culpada.
porque ela já não estava satisfazendo ele mais, porque um homem precisa de ter uma mulher e ela não estava satisfazendo ele mais. Ele narrou para a igreja, falou, vocês sabem que eu vivi com o próprio Satanás até agora, tal. Narrou para a igreja ficou todo contra ela. E continua a igreja com a porta aberta e ele na igreja, gente. E é disso que eu estou falando com vocês. É disso que eu estou falando. Entendeu? Quando eu chego aqui e gravo um vídeo, eu não estou falando nada da boca para fora, não. Eu estou falando de coisas que eu sei. Porque, como eu sou missionária, mas eu já vi tanta coisa. Tanta coisa. Fui pregar numa igreja uma vez, o diabo se manifesta na mulher. Eu em cima do púlpito pregando. E aquela mulher com aquele olho me olhando, com aquela cara de raiva, antes de eu terminar de pregar, o pastor atrás das minhas costas falou bem assim comigo. Pode fazer o apelo, tá? Para quem quer aceitar Jesus. Quando eu terminei de pregar, que eu fiz o apelo, meu esposo estava sentado no meio da igreja com a minha filha e eu lá no púlpito. Aquela mulher que estava me olhando de cara feia, ela foi a primeira que veio na frente, gente. Na fila. Mas eu não desci. De cima do púlpito, eu pus a mão nela. O diabo se manifestou nela, pegou minha blusa, meu vestido assim. Eu joguei o vestido fora, gente. O vestido era novinho, a primeira vez que eu tinha usado. Do jeito que torceu aqui meu vestido, ficou torcido. Não voltou mais, não. Torceu aqui, torceu no meio das minhas pernas e me puxou para baixo. E eu de cima do púlpito, envergada. E eu falava assim, pastor, me ajuda aqui. E o pastor foi se escondendo atrás do púlpito. E eu descosta para ele. Meu marido lá no meio da igreja, eu pedi ajuda ao pastor 3 vezes. Pastor, me ajuda aqui. Eu precisava, para me ordenar para o mal sair dela, eu precisava que alguém soltasse as mãos dela, porque ela estava segurando aqui em cima e lá no meio das minhas pernas. Ela pegou meu vestido no meio das minhas pernas, uma mão cá em cima e me puxando para baixo. E eu estava pedindo ajuda ao pastor, que era para o pastor descer lá embaixo, soltar as mãos dela, para mim poder ordenar para o inimigo sair dela. E o pastor foi se escondendo atrás do púlpito, foi se abaixando e não veio me ajudar. Aí eu falei assim, eu olhei pro meu marido dentro da igreja, falei, meu bem, me ajuda aqui. E meu esposo veio e fez aquilo que eu esperava que o pastor fizesse. Depois, aí expulsei o demônio da mulher, tal. O culto acabou, eu falei, oi pastor, eu pedi a ajuda do senhor, por que o senhor não me ajuda? Não, irmã, porque você sabe que o diabo é acusador, né? E eu, irmã, eu tenho filho com 7 mulheres, né? Eu tenho filho com 7 mulheres, tá certo que isso aí faz parte do meu passado. Mas aqui no bairro, todo mundo me respeita, irmã. E se o diabo falasse na boca dela do meu passado ali, né? Aí eu ia perder a moral no bairro. Então por isso que eu não fui lá, porque o diabo é acusador e podia usar a boca dela para falar contra mim. Você já pensou, irmãos? Ou seja, uma pessoa que está como líder da igreja, na frente da igreja, está com medo das acusações do diabo, porque ele ainda não está liberto, porque ele ainda anda fazendo. Porque se a pessoa tem convicção, né? A palavra de Deus diz que quando a gente se converte, ele pega as nossas transgressões e lança no mar do esquecimento. E se hoje eu estou vivendo uma vida de retidão em Cristo Jesus, se eu estou vivendo uma vida segundo a vontade do Senhor, eu vou ter medo de acusação do diabo, irmãos? Quando eu estava grávida da minha filha, eu ficava em cima do púlpito com a pastora, que o culto de quarta-feira era ela que dirigia. E ela confiava em mim como mulher de oração. Irmã, eu quero você em cima do púlpito do meu lado. Eu lá grávida de 6 meses, 300 pessoas dentro da igreja. O diabo se manifesta numa irmãzinha magrinha. Aquela irmã bate uma carreira assim, ó. Foi correndo e pulou lá em cima do púlpito. Primeiro, ela foi correndo, antes dela chegar no púlpito, ela gritou para a igreja inteira escutar. O filho que ela está esperando não é do marido dela. Aí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. O diabo não deu por satisfeito, pulou em cima do púlpito, na minha frente. Quando pulou na minha frente, eu só pus a mão no alto da cabeça da mulher e falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque se nós, irmãos, temos convicção que nós estamos certos, o inimigo ele é acusador e mentiroso. E às vezes ele vai tentar denigrir a nossa imagem diante da igreja, mas se nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se nós estamos certos, nós vamos repreender ele vai bater retirada. Agora, se nós estivermos errados, nós temos que ter medo mesmo das acusações dele. Né? Nós temos que ter medo mesmo. E ali eu repreendi ele em nome de Jesus, causou um transtorno, porque aí teve obreiro que chegou no ouvido do meu marido, irmão, vigia, hein? Né? Você viu o que o diabo falou? E meu irmão começou a ter, meu esposo começou a ter desconfiança de mim.
a gente acabou até se separando. Já tem um outro vídeo no canal que eu falo aí que com 3 meses de casado, a gente acabou, né, se separando, né? Porque começou a colocar coisas na cabeça dele e ele começou a desconfiar. 3 não, com 6 meses. Então ele começou a desconfiar de mim porque o diabo usou aquela mulher. Mas eu tive a autoridade de Deus e pus a mão no alto da... Ela caiu assim, esticadinha, em cima do púlpito, assim, ó. Tava eu e a pastora tinha feito cirurgia, não podia se mexer, eu ali com aquela barriga de 6 meses. Quando ela pulou, gente, ela pulou uma altura de quase 1 metro, assim, ó, em cima do púlpito. Primeiro gritou pra igreja, então escutar, porque é o filho que ela tá esperando, e apontou pra mim. Não é do marido dela. Ela falou assim, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E aí ela não se deu, o diabo não se deu satisfeito e pulou em cima do púlpito. E quando pulou, ficou na minha frente, assim, cara a cara comigo. Eu só pus a mão em cima da cabeça e falei, te repreendo em nome de Jesus. Ela caiu esticada, a mulher caiu esticada, os obreiros subiu e tirou ela de cima do púlpito. Então isso é a gente ter a autoridade de Deus, né? Mas esse monte de pastor com as vidas erradas que estão por aí, eles estão sem autoridade mesmo, eles se escondem atrás de púlpito mesmo. Eles lançam fardo pesado nas costas das ovelhas e eles mesmos não carregam, porque a vida deles estão com a vida toda errada. Estão com a vida toda errada e eu não vou admitir, eu não admito por mim e não admito pelos meus irmãos em Cristo Jesus espalhados por essa nação brasileira todinha. Eu não admito. Não vamos aceitar, irmãos. Não vamos admitir sermos chamados de desigrejados. Porque muitos foram colocados porta fora. Tinha vídeo na internet, em outubro, na época da campanha política, tinha vídeo na internet de irmãs sendo colocada para fora, pastor chamando segurança para pôr a irmã para fora, mandando sair, como se a igreja fosse deles. A igreja pertence ao povo. Nenhum pastor tem direito sobre a igreja é de Cristo Jesus. E o povo é o corpo de Cristo. Todos que estão ali estão contribuindo para o dízimo, para a oferta. O pastor não é dono das ovelhas, o pastor não é dono da igreja. Ele está ali constituído como líder para apacentar, para orientar, para aconselhar, para ensinar a genuína palavra de Deus. Ele não está ali para se dar bem, para enriquecer com dízimo e as ofertas das ovelhas. Ele não está ali, lógico, ele tem direito, a palavra de Deus diz, né, que tem direito ao seu trabalho, né, todo aquele, né, todo o como é que é, a palavra de Deus fala, né, que tem direito, eles têm direito de ser remunerados sim, tanto é que Deus, quando Deus separou a tribo de Levi, o dízimo e as ofertas foram ordenança de Deus para as outras tribos, as outras 11 tribos. Deus ordenou que levasse os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela ia ficar responsável pelo sacerdócio da igreja, para cuidar do templo, responsável de pregar a palavra. Então eles não iam ter tempo para cultivar a terra, para plantar, para colher. Foi aí que Deus determinou que as outras tribos levassem 10% da tua melhor colheita para que não faltasse mantimento na casa do Senhor. Então o dízimo e as ofertas, ele tem essa finalidade sim, de sustentar, sim, a casa de Deus, o sacerdócio sim, mas não o sacerdócio enriquecer e se apacentar a si mesmo, come da gordura das ovelhas, veste da finalã, ou seja, come e se veste do fruto do suor das ovelhas, que é os dízimos e as ofertas, e não apacenta coisa nenhuma, trata com dura serviço, trata mal, não para ouvir, não para orientar, para aconselhar, tantos casais com problema e os líderes religiosos dando conselho para separar. Uma vez, quando eu vivia com o pai dos meus filhos, uma vez ele chegou em casa bêbado, quebrando tudo, aí eu fui para a igreja chorando. Aí o pastor da igreja que eu frequentava na época me chamou e falou assim, irmã, o que está acontecendo? Você está aqui na igreja há tanto tempo, você nunca deu trabalho para mim e para minha esposa, você é uma ovelha que não nos dá trabalho, mas agora eu estou te vendo você chorando. Eu falei, meu marido chegou bêbado, jogou copo na parede, jogou as panelas de comida pro chão, tal. O pastor vira na minha cara e fala bem assim, uma mulher bonita igual você, em vez dele te pegar e fazer um sexo gostoso, tá te agredindo, chama a polícia para ele. Olha, eu vou falar para vocês,
Eu saí de dentro da secretaria da igreja, fui no banco, peguei minha bolsa e saí. Fiquei 1 ano sem voltar naquela igreja. Porque eu via ele como um pai. Eu via ele como uma pessoa. Eu achei que ele ia falar assim: ô irmã, nós vamos te ajudar em oração, nós vamos te ajudar para Deus libertar o seu marido. E ele fala assim, eu sentar na frente dele dentro da secretaria. Uma mulher bonita igual você, ao invés dele te pegar e fazer um sexo gostoso com você, tá te maltratando, chama a polícia pra ele, irmã, que a polícia vai lá e dá um pau nele, mas não fala, ainda falou assim comigo, mas não fala que eu te aconselhei isso não, porque senão ele pode vir pra cima de mim. Desse jeito. Eu saí da secretaria, fui no banco, fui na cadeira da igreja, peguei minha bolsa e saí chorando e vim embora. Fiquei 1 ano sem voltar naquela igreja, que aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha ele como um pai, eu pensava que ele ia me aconselhar diferente, mas eu senti nojo dele falar sexo gostoso. Senti nojo. Mas é isso aí, pessoal. Não falei, antes de eu trazer esse vídeo, eu orei ao Senhor, para não ficar nas minhas palavras, né? Para parecer que eu estou jogando conversa ao vento, para parecer que é uma rebelde, né? Então, eu trouxe a palavra de Deus, Ezequiel 34. Ai dos pastores que ao invés de apacentar, trata as minhas ovelhas com dura cerviz. Né? Veste da fina lã, come da gordura e não apacenta coisa nenhuma, se apacenta a si mesmo. Eu demandarei as minhas ovelhas da mão desses pastores. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Jesus Cristo está vindo nos buscar. E Ele vai nos apacentar. Só que nós não podemos, por causa de pastores, nós não podemos perder o contato com o Salvador. Nós temos que guardar o contato com o nosso Salvador. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente por águas tranquilas. Refrigera a nossa alma. Esse é o nosso Deus, em quem nós devemos confiar. Ele nos instruiu, né? Fecha a porta do seu quarto e ora que o Deus do oculto te ouvirá, né? Antes de nós termos reverência a homens, nós temos que ter temor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque é para Deus que nós vamos ter que prestar conta. A nossa salvação vai depender da nossa íntima comunhão com Deus. Não é com esses pastores que estão lançando fardo pesado nas nossas costas, mas eles mesmos não estão carregando, não. A nossa salvação vai depender da nossa fidelidade, da nossa obediência e da nossa íntima comunhão com Deus. Amém, igreja? Fica na graça e na paz do Senhor, que Deus vos abençoe poderosamente. Vamos nos alimentar da palavra para que ninguém nos engane, porque a palavra de Deus diz: e surgirá falsos profetas que vão enganar o mundo, que se possível até os escolhidos serão enganados. Muitos vão vir em meu nome, Jesus Cristo disse, e vão dizer: eu estou ali, eu estou lá, mas não vai. Igreja, Jesus falou que muitos vão vir no nome dele, vai dizer: Jesus está ali, Jesus está lá, e ele diz assim: mas não vai, porque não sou eu. Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor repouse convosco, hoje para todo sempre, em nome de Jesus.